E aí, galera, vamos falar mais uma Red Pill? Eu tinha prometido para mim que eu não ia mais acessar o site do Globo, nem G1, porque não ia dar ibope para esse tipo de noticiário falso, né? Que prega o feminismo, o esquerdismo e tudo quanto é porcariada que existe por aí. Mas hoje eu estava fazendo uma pesquisa na internet e de repente apareceu uma chamada assim de uma reportagem do Globo e me chamou a atenção. Eu tive que entrar no site porque é de tão absurdo que é. Eu tive que entrar no site, ler, gargalhar bastante e não tinha como deixar de fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que o Globo é mentiroso, o feminismo é hipocrisia, é mentira, e eu vou mostrar para vocês aqui provar. Olha a audácia dos caras, é hilário o que eles estão tentando vender como uma verdade. O título do Globo fala assim, dessa matéria: empoderamento feminino pode impulsionar nascimentos em países com baixo índice de fecundidade, diz ONU. O que isso quer dizer? Eles estão querendo vender a ideia de que o feminismo é a solução para a baixa taxa de natalidade. Mas é o feminismo que provocou isso. O feminismo, a primeira coisa que ele fez foi destruir a família, lá na década de 50, década de 40, década de 60, aquela faixa ali. O feminismo é promiscuidade, é putaria. E isso não bate bem com família, né? Então, assim, eles vêm dizer que a solução do problema é o pior indício ali do problema, o pior ator ali daquele problema, né? Então, assim, vou mostrar para vocês aqui, mas todos os links vão estar aqui no comentário aqui do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Empoderamento feminino, tá vendo? Globo. Aí aqui na matéria, eles vêm falando aqui, ó, que atualmente os países da América do Norte e da Europa têm uma taxa de 1,7 nascimento por mulher, e este número tende a aumentar para 1,8 até o final do século, tá? E eles estão contando com que o feminismo seja ainda mais implantado nesses países, principalmente, né, do primeiro mundo, né, da Europa, que já está impregnado de feminismo. Aí vem falando aqui, ó, nessa parte, ó, que a igualdade de gênero pode mudar, porque eles ainda acham que as mulheres estão sendo oprimidas pelos homens, mesmo nos países de primeiro mundo, onde o feminismo está empesteado. Aí estão falando aqui, ó, essa especialista, toda vez que surge alguma coisa de feminismo, eles colocam umas especialistas lá malucas que ninguém sabe de onde é que surgiu esse título de especialista. Um especialista que ninguém sabe. Todo mundo se coloca como especialista para falar bobagem, né? Então aqui vem falando que quando o feminismo for implantado ainda mais, a taxa de filhos, né, por casal vai chegar perto de 2, pelo menos, ou vai se estabelecer em 2, que é o mínimo para poder a população, né, se manter. Porque se essa taxa de natalidade fica abaixo de 2, a população começa a morrer, a população nativa daquele país, e esse espaço, essa lacuna ali no contexto social, acaba sendo preenchida por imigrantes. E tentem adivinhar vocês, senhores, quem são os maiores imigrantes no mundo? O pessoal do Oriente Médio e pessoal da África, que são lugares que o patriarcado impera tranquilamente. Então, quanto mais o feminismo prospera, entre aspas, mais ele traz homens e pessoas dessas sociedades que estão ainda alinhadas, que estão ainda com os pensamentos dentro da moral e da corretude. Não sei nem se existe essa palavra, corretude. Então, assim, quanto mais o feminismo tenta ganhar espaço, mais ele perde espaço. É bem interessante, é antagônico. Aí aqui ele vem falando isso, tá? Que o caminho para poder a taxa de natalidade voltar é o feminismo ser ainda mais implantado. É ridículo. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou provar que é mentira isso aqui que está na reportagem do Globo. Esse site aqui, ó, Index Mundi, ele mostra a taxa de fertilidade, ó, de vários lugares do mundo. Basta você chegar aqui e selecionar, porque eu botei Oriente Médio. Aí quanto mais escuro aqui no mapa, desse mapa é do Oriente Médio, quanto mais escuro aqui no mapa, maior a taxa de natalidade. Ó, o Afeganistão tem uma média de 5 filhos cada mulher. Cada mulher tem mais ou menos 5 filhos. Aí aqui, ó, no outro país aqui, ó, Iêmen, cada mulher tem em média 4 filhos. No Iraque, cada mulher tem 4 filhos. E assim por diante. Cada país desse aqui do Oriente Médio, a taxa de natalidade está sempre acima de 2. Mesmo esses aqui, ó, que estão mais claros, se você olhar aqui, ó, ele está indicando 2. Turquemenistão está indicando 2, mas na verdade ele arredonda. Até 2.5, até 2.4 ele abaixa para 2, que deve ser o caso aqui do Turquestão, deve ser 2.3 a taxa de natalidade deles.
E quando é acima de meio, né, ou seja, 2,6, vamos dar exemplo, aí ele arredonda para 3. Só estou dando um exemplo. Aqui tem a tabelinha, ó, de indicativo da representatividade de filhos, né? Então, o Oriente Médio, ó, todos os países do Oriente Médio têm a taxa de natalidade acima de 2. Em torno de 2,5 para 3, para 4, para 5 filhos. Tá? Agora vamos ver qual é a taxa de natalidade da Europa. Olha aqui, ó. Se vocês olharem, a grande maioria são países claros. E aqui, por exemplo, igual eu botei a Espanha, está dizendo que são 2, tá vendo? Mas na verdade, se você pegar, olhar a coloração deles na tabela ali, aqui do lado, ó, não é 2, não são 2. Na verdade deve ser 1,6, 1,7. Então todo país que for 1,6, 1,7, na hora que eu botar o mouse aqui, vai dar 2, porque ele arredonda. Ele só mostra um número inteiro, tá vendo? 1, ó, Itália, taxa de natalidade 1. Aqui, ó, Alemanha, taxa de natalidade 1. Aqui, ó, Polônia, taxa de natalidade 1. Romênia, taxa de natalidade 1. Aí esses países aqui que estão mais escuros um pouco, ó, igual a, vamos ver aqui, a França, 2, mas na verdade não é 2, deve ser 1,5, 1,6. A Europa em si, se você olhar aqui, ó, nenhum país deles tem a taxa de natalidade 2. Tá? Se você for olhar aqui, comparando aqui com o quadrinho aqui que mostra a quantidade de filhos em média, nenhum da Europa tem 2. Isso mostra claramente que o quê? Os lugares que o feminismo está implantado, a taxa de natalidade despenca. E isso faz com que os imigrantes cheguem. Então, é mentira essa conversa fiada aqui, que está na matéria do Globo, de que o empoderamento feminino vai impulsionar, né, uma quantidade de nascimentos. Na verdade, a família foi destruída e é isso que faz as crianças surgirem. Tá? Tem outra matéria aqui, do site Exame, né, vem falando dos 25 países mais igualitários para as mulheres, em 2015, né? Está um pouquinho antigo, mas eu vou usar como referência ainda. Aí aqui, eles vêm falando onde o feminismo está implantado, né? Os piores países, na verdade, deveria ser o título aqui, os piores países para poder se existir, que é onde tem feminismo implantado. Aí ele vem falando aqui que a Islândia, tá, é o primeiro da posição do ranking, né? E o que acontece? Cara, a taxa de natalidade deles lá, aqui ó, Islândia, 2. E na verdade, como eu expliquei aqui, esse quadrinho aqui, não é 2. Não são 2. Na verdade é 1,5, 1,6, 1,7, alguma coisa por aí. Se você olhar aqui na especificação do quadro. Então assim, o país que mais está implantado o feminismo, o que acontece? Ele tem uma taxa de natalidade que não se sustenta, ou seja, daqui a alguns anos, e o pessoal já está se preocupando com isso, por isso que saem essas matérias aqui escrotas, daqui a alguns anos essa nação vai morrer e vai estar preenchida por pessoal do Oriente Médio ou outras etnias que vão para lá. Então assim, é conversa fiada, tá? O empoderamento feminino, ou seja, o feminismo, só destrói a sociedade, beleza? Queria aproveitar e mostrar outra coisa para vocês aqui.